Dito isso, você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque. E aí a gente hoje entende quem conhece Bíblia e quem não conhece, né? Porque Abacuque não é para qualquer um, não, né? Então, se você tem dificuldade em achar Abacuque, eu vou lhe dar uma canja hoje. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sabe por que eu sei disso? Porque eu fui criado no Evangelho e aprendi a ordem dos livros da Bíblia na escola bíblica dominical quando era pequenininho, nunca mais esqueci. Né? Então, ache lá, por favor, Abacuque, e nós vamos ler. Eu queria convidá-lo a ler comigo Abacuque 1, de 1 a 4. Abacuque 1, de 1 a 4. Você pode se levantar? Pode. Leio na nova versão internacional. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Queira Deus abençoar a sua palavra. Como ficar firme diante das crises? Vamos orar? Vamos. Ó Pai, a tua palavra está lida e agora nós pedimos, Senhor, que por ação do teu Espírito ela possa penetrar na nossa mente, no nosso coração e produzir fruto que te agrade. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queira se sentar, irmão. Deixa a sua Bíblia aberta aí. A vida não é fácil, irmãos. Às vezes nós passamos por grandes aflições. Temos acompanhado várias famílias que nessa pandemia têm enfrentado momentos muito difíceis. Conheço uma família que enfrentou a morte de 3 membros num período curtíssimo. A mãe perdeu o marido e os filhos, 2 filhos. Imagina isso. Outro dia eu estava dizendo mais ou menos isso. A gente ouve que alguém ficou doente na segunda e no sábado essa pessoa é sepultada. Estamos vivendo dias assim. A vida não é fácil. Riobaldo é um personagem do clássico Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E ele sintetiza tudo dizendo assim: viver é muito perigoso. Ao lermos as Escrituras, nós começamos a observar como a história bíblica está marcada por situações de sofrimento e de tribulação. A Bíblia não é romântica sobre o sofrimento. Jesus afirmou assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não sem razão, irmãos, 64 dos 150 salmos da Bíblia são considerados salmos de lamento. 64 dos 150. Nós temos também no livro de Salmos, salmos chamados imprecatórios. Homens de Deus que pediam a morte dos seus inimigos de uma maneira cruel. Viver é muito difícil, irmãos.
As narrativas bíblicas relatam lutas e aflições do povo de Deus. E no livro de Abacuque, para mim é um dos profetas mais interessantes, porque Abacuque é um profeta que pensa. E Abacuque não começa profetizando nada, ele começa reclamando de Deus. E a fé do profeta está sendo provada. E ele fala da incompreensão da sua dor, procurando descobrir um sentido nela. E ele ora e questiona a forma misteriosa como Deus age. E ele insiste para que Deus olhe para a dor do seu povo e para que Deus intervenha. Mas Deus, estranhamente, responde ao profeta exatamente ao contrário daquilo que ele pede. Ele começa dizendo, clamando por livramento no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? E Deus, ele pede livramento e Deus diz assim, Abacuque, eu vou intervir, mas vou intervir com julgamento. E Deus diz assim nos versículos 5 a 7 que eu não li. Ele diz assim, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. E aí, o profeta se espanta. Como é que eu vou entender os planos de Deus, se Deus vai usar uma nação muito ruim, muito má, muito perversa, para exercer juízo contra o seu próprio povo? A realidade parece que não traz nenhum sentido e o profeta tem a ousadia de dizer para Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão tu não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Como é que tu vais colocar um juiz corrupto para julgar uma causa de corrupção? Como é que você vai colocar uma pessoa pior para tratar de uma causa muito ruim? Sua confusão e a sua dor também invadem os nossos corações quando nós deparamos com situações como a que eu vou dizer. Como é que eu posso conciliar o poder de Deus com a realidade do mal? Como é que eu posso ficar com uma fé firme diante do sofrimento? Há tanta gente que diz, eu não vou crer mais em Deus. Se Deus é bom, por que que as crianças nascem defeituosas? Você já não ouviu isso? Parece que Deus, porque Deus se parece insensível e distante muitas vezes. Por que que nós pedimos livramento como Abacuque, Deus responde com julgamento? Por que que nós oramos por alívio e Deus permite um sofrimento maior? E quando nós estamos diante de situações assim, nós precisamos colocar a nossa mente no lugar certo. Se você não colocar a sua mente no lugar certo, você pira. E então Abacuque, nesse livro, ele procura uma âncora segura, onde ele possa permanecer firme diante dessa tribulação, dessas crises. O mesmo se deu com Lutero, quando ele teve que expor diante da dieta de Worms, em 1521,
4 anos depois da reforma, quando ele tinha colocado 95 teses na porta da igreja, ele foi levado diante de autoridades religiosas para que ele se retratasse da sua posição, das posições que ele declarou com aquelas 95 teses. E o que Lutero fez? Lutero fez uma frase que ficou gravada como a frase mais importante que ele produziu. E ele disse mais ou menos assim, a frase é muito grande, mas o que ele disse foi o seguinte: se eu não for convencido daquilo que eu disse pelo testemunho das Escrituras Sagradas, e também se vocês não me convencerem a minha consciência que está atrelada a essas Escrituras, eu não posso, de maneira nenhuma, eu não posso mudar qualquer coisa, eu permaneço naquilo que eu creio. E que Deus me ajude assim. Aqui permaneço. E o que ele disse é o seguinte: esta é a rocha na qual eu me firmo, nas Escrituras e na minha consciência. Testemunho da palavra de Deus e a sua consciência eram a âncora que lançavam ele no meio daquela provação. Todos nós precisamos de bases sólidas, na qual nós podemos confiar e colocar os nossos pés para que eles fiquem seguros. Somente em Deus e nas verdades reveladas nós podemos continuar firmes. A vida carece de bases seguras. O que pode nos sustentar em dias de angústias? O que pode nos sustentar nos momentos de aflição, nas horas de dor? Nós precisamos de verdades que nos mantenham de pé. O grande problema é que muitas vezes nós queremos nos equilibrar sem uma base sólida. Larry Crabb, ele afirma que esse é o papel do conselheiro. Uma pessoa que o procura, que a procura, essa pessoa precisa que você, conselheiro, coloque a mente dessa pessoa num lugar seguro. Na busca por uma resposta diante da sua crise, não entendendo o agir de Deus, perplexo diante da situação, Abacuque começa a caminhar por algumas trilhas, que são trilhas significativas. Como é que ele vai andar firme diante da crise? Em primeiro lugar, ele conversa abertamente com Deus. Esse é o caminho. Nos primeiros versículos de Abacuque, ele não teme desabafar com Deus. A sua dor é tão grande e ele expressa a sua opinião abertamente com Deus. E ele faz algumas perguntas para Deus. Ele começa o capítulo 1, versículo 2, como vocês viram. Até quando, Senhor? Depois, no versículo 3, ele diz assim: por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Depois, no versículo 13 do capítulo 1, eu vou ler na Bíblia século 21, ele diz assim: por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Por que tu ficas calado quando os homens maus agem e fazem tantas coisas? Por que toleras a maldade? E aí no versículo 14 ele também diz assim: trataria os homens como peixes do mar, como animais do mar que não têm quem os governe? É interessante notar o anseio do profeta por uma resposta de Deus. E quando nós estamos em crise, muitas vezes nós queremos uma resposta pronta e rápida de Deus.
Não poucas vezes já disse aos irmãos que quando nós estamos em crise é como se nós estivéssemos entrando num nevoeiro. Você que dirige sabe que quando você entra num nevoeiro, você tem que ficar devagar e esperar o nevoeiro passar. Eu me lembro que uma das experiências mais difíceis como motorista que eu tive foi num domingo pela manhã, saindo de Lisboa e indo para Tremês, próximo a Fátima. E eu ia pregar na igreja, no culto da manhã da igreja de Tremês, e peguei um nevoeiro tão denso, que eu não via literalmente um palmo na frente de mim. Eu estava a 40 por hora me perguntando, será que o motorista da frente está a 40 ou a 30? E será que o de trás está a 50? E durante 15 minutos, que me pareceram uma eternidade, eu fiquei ali, doido para aquilo acabar e esperando até que espareceu tudo e eu pude ver e seguir. Mas no nevoeiro nós queremos tomar decisões e muitas vezes as nossas decisões são piores. Nós queremos respostas plausíveis, equacionáveis, justificáveis. Mas esse homem corre para Deus, derrama diante dele as queixas, as indagações, os lamentos. E muitas vezes, o problema é que nós, nos nevoeiros da nossa vida, em vez de nós nos corrermos para Deus, nós corremos de Deus. Quantas vezes eu vejo crentes em crise, e aí eles dizem assim, também não vou mais à igreja, também não oro mais, também não leio mais a Bíblia, também não quero saber de comunhão. E na hora que ele está mais precisando de Deus, do auxílio do Senhor, do povo do Senhor, ele joga tudo para o alto. Mas Abacuque, no meio da crise, ele desabafa com Deus, ele procura Deus. Em segundo lugar, ele resgata, ele recupera, ele retoma a sua compreensão de quem é Deus. Eu vou olhando para a Bíblia e vejo que os grandes homens de Deus que foram usados por Deus, passando por crise, no meio de crise também fizeram isso. De repente eles são surpreendidos com uma notícia muito ruim. E a primeira coisa que eles fazem é pensar quem é o Deus que eles creem. A segunda estratégia que Abacuque tem para se manter de pé foi se lembrar de quem era Deus e se firmar naquilo que era Deus. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Daniel. Você vai a Daniel capítulo 9. Daniel não está entendendo uma série de coisas, mas ele no momento de oração, ele começa a se lembrar quem é Deus e começa a citar para Deus quem ele é. Aí você vai para Neemias, quando recebe a notícia de que os seus patrícios estão em Jerusalém, estão passando por um momento muito ruim. Ele se volta para Deus e diz, Deus, Tu és isso, Tu és eterno. Aí você se volta para Josafá, quando recebe a notícia de que 3 inimigos se juntaram, se uniram e estão vindo para destruir o povo. O que ele faz? Se volta para Deus e diz, Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Deus. Tu nos prometeste isso, Tu nos prometeste aquilo, Tu já fizeste isso, Tu és assim. Esse é o fundamento. E é exatamente isso que Abacuque faz. E eu lembro que Bill Bright, certa vez ele afirmou, tudo na nossa vida cristã é determinado, ampliado e enriquecido pela visão que temos de Deus. E ele diz, nos 50 anos que tenho andado com Ele, compreender os seus atributos tem sido a mais importante lição que aprendi. E Abacuque fala 4 coisas sobre Deus no meio da crise.
No meio da crise, você não sabe o que fazer, você não sabe como enfrentar os problemas. Volte-se para Deus e comece a se lembrar quem é Deus. Abacuque diz que Deus é eterno. Nada é mais consolador quando estamos no meio da crise lembrar que Deus transcende a história. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Lembrar que Deus transcende a história. Packer, ele tem um livrinho chamado Conhecimento de Deus. E ele diz 5 coisas que são derivadas desse Deus que não muda. E ele nos lembra essas 5 coisas. Ele lembra que a vida de Deus não muda. O seu caráter não muda. A sua verdade não muda. Os caminhos de Deus não mudam. E os propósitos de Deus não mudam. Saber isso, no meio de uma crise, dá uma grande segurança. Mas além de se lembrar da eternidade de Deus, Abacuque, nesse versículo 12, se lembra que Deus é santo. Ele é total e absolutamente santo. Deus é luz e nele não há treva alguma. Eu gosto de me lembrar da santidade de Deus, porque eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que Deus não vai me dar uma rasteira. Você já foi criança e brigou na rua? Eu já briguei muito em rua, irmãos. Fui da pá virada. Eu tinha um irmão gêmeo e nós brigávamos pra caramba. E às vezes eu brigava por causa dele. Porque eu passava no lugar e a pessoa falava assim, foi esse aqui que folgou comigo. E eu falei, mas não fui eu. E não dava para explicar, então era para brigar. Então, às vezes, era isso. Mas eu gostava muito de dar rasteira. O sujeito, e o sujeito, quando via, estava no chão. Eu dou graças a Deus pela santidade de Deus. Deus não nos dá rasteira. Ele não pode cometer injustiça. Ele vai me tratar com santidade. Saber disso é muito bom. As coisas ruins podem estar acontecendo, mas eu sei que Deus tem propósitos santos para a minha vida. Deus é todo poderoso. Ele tem majestade. Foi isso que Abacuque se lembrou. E é muito comum no meio das crises que nós passamos, nós começarmos a diminuir o tamanho do nosso Deus. E nos esquecer o quão grande e poderoso Ele é. Há uma outra coisa que Abacuque lembra, Ele é fiel. Quando Deus faz uma promessa, Ele não pode quebrá-la. E então lembre-se das promessas de Deus nas crises. E Abacuque se sustenta, procura se sustentar diante daquelas coisas que ele não compreende, com os fundamentos sólidos sobre Deus que ele conhece. Ao invés de focalizar o problema, ele se volta para aquilo que Deus é, o conhecimento que ele tem de Deus. E as verdades bíblicas sobre Deus nos mantêm seguros no meio da crise. Se você passa por crises existenciais, é muito bom que você conheça quem é Deus e as verdades bíblicas de Deus. Ele abre o coração para ficar firme. Em segundo lugar, ele se concentra em quem é Deus. Em terceiro lugar, ele descobre que o silêncio é fundamental diante do mistério. Eu gosto desse terceiro, porque nós cantamos aqui, me levantou, não é, seu ministro? E tem uma hora que ele fala do silêncio na música. Se a gente voltar lá para aquela música, a letra daquela música, não precisa passar, mas enquanto estávamos cantando, a música dizia que ele ia ficar em silêncio esperando Deus. Nós cantamos isso. E Abacuque entende claramente
que era a hora do silêncio também. Incapaz de entender a mente de Deus, ele decide se calar diante do inexplicável. Era a hora do silêncio, da reclusão, e o mistério que ele está vivendo não seria apreendido pelo seu raciocínio, mas pela visitação de Deus a ele. E no capítulo 2, versículo 1, se você olhar para a sua Bíblia, pode olhar para aqui, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. C.S. Lewis, ele afirma que nós não oramos para mudar o coração de Deus, mas nós oramos para que o nosso coração seja transformado. E Abacuque, no meio da crise dele, ele entende que há um lugar especial na vida do adorador. E o lugar é estar na presença de Deus, colocar-se na torre de vigia e esperar e aguardar. Em muitos momentos, apenas o silêncio diante de Deus, o silêncio da nossa alma, pode amainar os barulhos do lado de fora. Quando você percebe que há muita dor, há desequilíbrio, volte-se para o silêncio e para a presença de Deus. A presença de Deus não elimina o problema, mas ilumina os lados sombrios do nosso coração. Que faz Abacuque no meio das crises para se manter firme. Para se manter firme, ele fala com Deus das suas dúvidas e seus temores. Ele para perceber quem é o Deus que ele crê. Ele se mantém em silêncio, em quarto lugar. Ele vai perceber que ele não compreende tudo, mas Deus revela a ele o que era essencial. No meio das nossas crises, muitas vezes nós não entendemos tudo, mas se entendemos alguma coisa já é algo muito importante. Deus não respondeu às indagações, os porquês do profeta, mas Deus disse para Abacuque o seguinte: Abacuque, o justo viverá pela fé. Abacuque 2, versículo 4. Ele disse que ia ficar vigilante e ia esperar uma resposta de Deus. E Deus disse para ele: olha, eu vou lhe dar a resposta e você faz um outdoor. Faz um outdoor para que o atleta correndo no domingo de manhã de sol, ele possa ler a minha resposta. E a resposta era: o justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Ele está passando por uma grande crise de fé e Deus lhe diz algo essencial. E pede que ele mesmo faça essa resposta de uma maneira bem visível, para que uma pessoa correndo pudesse ler aquela placa pública: o justo viverá pela fé. E aí Deus se instala como o primeiro agente publicitário. O justo viverá pela fé. As notícias não eram boas, a catástrofe era inevitável, mas Deus faz o seu servo ponderar sobre o essencial: o justo viverá pela fé. E o que ele está dizendo é para nós também cristãos. O cristão deve andar pela fé, vendo o invisível, crendo contra a esperança, vendo a graça em situações onde existem tragédias, vendo Deus no meio do caos, vendo luz na escuridão. A fé cristã não se baseia naquilo que nós vemos. A fé cristã não se baseia nas nossas emoções ou circunstâncias. Tudo pode estar caótico,
mas nós vivemos pela fé em Deus e não nas pessoas. E o que o profeta aprendeu, que era essencial, é preciso viver pela fé. E essa declaração que Deus faz a Abacuque no meio da crise dele, é tão revolucionária que ela foi alguma coisa essencial ao longo da história, se você quiser saber. Todas as pessoas que entenderam que o justo vive pela fé tiveram sua vida transformada. Todas as pessoas que entenderam isso tiveram suas vidas mudadas. E essa é a base da doutrina da justificação pela fé. Deus nos convida a confiarmos no Senhor. E Deus nos convida a confiarmos na suficiência de Cristo. E quem entende que o justo viverá pela fé, entendeu todo o cristianismo. Essa verdade revolucionou e sustentou a vida de Abacuque na crise dele. Depois, anos mais tarde, essa verdade fez uma mudança radical no coração do apóstolo Paulo, que cita isso em Romanos 1,16, aplicando ao contexto da salvação do homem, reconhecendo que o Evangelho é a essência, que esse texto é a essência do Evangelho. Quem entendeu essa verdade, entendeu também o Evangelho. E quem não entende essa verdade, vai continuar achando que a salvação é uma questão de esforço pessoal, mérito pessoal, alguma coisa por aí. Essa verdade que o justo vive pela fé, mais tarde revolucionou o pensamento de Agostinho de Hipona. Mais tarde, essa verdade atingiu a vida de Lutero. E quando Lutero, entre 1483 a 1546, foi o tempo da vida dele, mas quando Lutero entendeu e descobriu essa verdade que o justo vive pela fé, dizem que em determinado dia ele estava subindo a escadaria de uma catedral, eram 80 degraus. Cada degrau ele dava um passo em direção àquele degrau e recitava o Pai Nosso. Outro degrau, mais uma vez o Pai Nosso. E ele estava, isso quando chegou no 40º degrau, veio à mente dele essa verdade: o justo viverá pela fé. E ele parou para pensar nisso, se levantou e disse: eu não preciso disso, eu preciso confiar. A justiça de Deus não é algo que Ele requer, mas é algo que Ele próprio nos concede. Lutero, certa vez, afirmou assim: quando eu olho para mim, sei que é impossível me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu reconheço que é impossível que eu me perca. 2 séculos depois, essa verdade, o justo viverá pela fé, atingiu o coração de John Wesley. Ele também entendeu que esta doutrina significa o fim de qualquer ilusão a nosso próprio respeito. Não é preciso fazer nada para minha salvação, apenas descansar na justiça de Deus revelada em Cristo. Irmãos, a mente de Abacuque foi focada, foi colocada em ordem, quando ele entendeu que ele não ia entender muitas coisas que Deus permite, que Deus faz. Mas Deus lhe revelou o que era essencial: o justo viverá pela fé. Você quer viver e vencer as crises? Aprenda isso: o justo vive pela fé. 5º lugar,
Quinto lugar, de como Abacuque sai do meio da crise, eu acho fantástico, porque é alguma coisa que eu nunca pensaria em fazer. Abacuque, em quinto lugar, começa a orar por um avivamento. No meio da sua dor, no meio da sua incompreensão do agir de Deus, no meio da sua crise existencial, no meio das suas queixas, ele ora por restauração, por um avivamento. Não lhe parece algo estranho? No capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Aviva a tua obra. A quinta forma dele colocar a sua mente em ordem e vencer a crise foi orando, mas não orando por ele próprio, não orando pedindo que Deus tivesse misericórdia dos sofrimentos que ele enfrentava, mas para que Deus visitasse o seu povo com um avivamento. E por que ele ora por um avivamento? Irmãos, quando nós estamos sofrendo, as nossas orações costumam ser: Deus, muda isso aí, Deus. Muda essas circunstâncias, ó Deus, que eu não sofra mais não. O Senhor é todo poderoso para mudar isso. Não é assim que a gente ora. Mas o grande desafio no meio das nossas crises é orarmos pelo reino. E nós vamos ver isso claramente quando a gente olha para o livro de Atos. No capítulo 4 de Atos, o povo de Deus está sendo perseguido e Deus vê, e o povo começa a sofrer, e Tiago é morto. E depois prendem Pedro. E quando a igreja começa a ser perseguida e a perseguição vai chegando perto daqueles crentes, eles perseguidos, eles oravam. E no capítulo 4, de 24 a 30, nós temos a oração e o conteúdo da oração da igreja primitiva. Mas eu vou ler a partir do meio, que diz assim: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Entendeu? Estavam sendo perseguidos, mataram um apóstolo, estavam prendendo Pedro, estavam indo atrás dos crentes, os crentes estavam sofrendo, e eles oram: Senhor, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ó Deus, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Você reparou o conteúdo dessas orações? Elas são radicalmente diferentes das nossas orações atuais. Nós oramos por livramento. Nós oramos para Deus nos tirar da angústia. Nós oramos para Deus diminuir a pressão. Mas os apóstolos em nenhum momento pedem para que as circunstâncias mudem. Mas pedem para que tenham ousadia e intrepidez para serem testemunhas no meio da perseguição. E aí não é de admirar, quando a gente vai lendo esse texto, que depois desse tipo de oração, o lugar onde eles estavam tremesse.
e eles ficaram cheios do Espírito Santo, é o que diz o capítulo 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que a gente faz quando a gente não está entendendo o agir de Deus. Não fique pedindo a Deus que Deus lhe proteja. Não é errado pedir isso. Mas ore pelo reino. Deus, se isso aqui vai glorificar o teu nome, dá-me coragem e intrepidez para enfrentar isso aqui, para que haja glória ao teu nome. Sexto e último lugar, que fez Abacuque no meio de uma crise, que ele não entendia o agir de Deus, não entendia as circunstâncias, violência, morte para todos os lados. Parece que Deus tinha perdido o controle das coisas. Sexta e última coisa que acontece com ele, ele encontra a alegria que não se baseava nas circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí, no meio da crise, a mente do profeta conseguiu se organizar, e enquanto ele colocava a sua mente no lugar certo, o resultado foi surpreendente. Ele começou a experimentar uma alegria a despeito de todo o sofrimento. E aí, naquele cenário histórico daqueles dias, era um cenário caótico. O profeta diz assim: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Versículo 18 do capítulo 3. A fonte da sua alegria não estava nas circunstâncias, as circunstâncias eram ruins. A fonte da sua alegria não era fundamentada em condições favoráveis, mas no Deus da sua salvação. Eu tenho um Deus para todos os momentos da minha vida. Eu tenho um Deus para quando tudo está bem. Mas eu descobri que eu tenho um Deus que me firma quando tudo está mal também. É o Deus da minha salvação. E ele descreve o pior cenário possível, o pior cenário de todos. A lavoura, que era o principal fonte de renda do povo judeu, acabou, não havia mais nada. As ovelhas não existiam mais. E apesar de tudo, ele se exultava em quê? No Deus da minha salvação. A sua alegria não estava condicionada a nada. Nós gostamos de ler, nós gostamos de recitar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Eu posso desafiar, aí a gente fica pensando assim, eu posso desafiar o Mike Tyson, eu posso desafiar qualquer um porque tem um Deus que me fortalece. Pensamos assim, irmãos. Mas o contexto ali era, eu posso sofrer e não ter o que comer porque eu tenho um Deus que me fortalece. Eu posso ter saúde, posso estar sem saúde, eu tenho um Deus que me fortalece. Eu posso ter dinheiro e não ter dinheiro, eu tenho um Deus que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estava centrado em Deus. A alegria, tanto de Abacuque quanto de Paulo, não estava condicionada às circunstâncias. Era uma alegria transcendente, estava além da dor e do fracasso. Não dependia de fatores externos, não dependia de fatores humanos, mas dependia completamente de Deus. E aí, se uma pessoa vive assim, ela se mantém firme. Ela consegue vencer a pior das crises, porque ela tem um Deus para todas as crises. E foi o que aconteceu. Como Deus disse para Abacuque, a Babilônia veio,
destruiu Jerusalém, destruiu tudo, levou o templo, acabou com os muros de Jerusalém, levou todo mundo, 600 mil pessoas levadas cativas. Houve de tudo lá, uma violência profunda, o povo ficou ferido, o povo escolhido de Deus foi ferido, foi machucado, levado cativo. E aí você se coloca no lugar de Abacuque, pessoas queridas estavam morrendo, a nação massacrada, o templo destruído, muitos foram levados cativos, faltavam recursos essenciais. Não se parece com a pandemia? Foi assim que aconteceu também com Lutero, mas Abacuque encontrou a sua firmeza na rocha que é Deus. Capítulo 2, versículo 12. O profeta olha para Deus, 1:12. Ó Senhor, puseste este povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para correção. Esta era a sua rocha. Nesta rocha ele estava firmado. O que pode nos sustentar diante de questões angustiantes da nossa alma? Quando as provações são maiores do que nós. Apesar da crise, o profeta diz: Senhor, eu estou olhando para aquilo que tu és, eu estou olhando para ti. E Abacuque se mantém firme, olhando para Deus, olhando para as verdades da Bíblia, olhando para as promessas de Deus e descobrindo que quando as circunstâncias são confusas, nós não temos um quadro cênico da história firme, nós temos que nos firmar naquilo que nos dá segurança. E quem nos dá segurança é o nosso Deus, que sempre se mantém fiel. E Abacuque se mantém firme, olhando para as verdades de Deus. E você? Quais são as bases bíblicas que sustentam a sua vida? Onde você tem colocado a sua mente em tempos de aflição? Você agirá de acordo com o que você tem pensado. A sua mente vai determinar. Se você está colocando os seus olhos e a sua confiança em bases frágeis, o resultado será instabilidade, desconfiança, insegurança e medo. Mas se você colocar a sua mente nos lugares corretos, a sua reação será de firmeza e confiança. Se você olhar para o Senhor, o justo viverá pela fé e verá o agir de Deus, o consolo de Deus e a presença de Deus, mesmo em dias difíceis. Você pode ter uma experiência extraordinária com Deus, passando por momentos de inquietação. E você vai descobrir em Deus uma rocha, onde você pode se agarrar e ficar firme, até que passe a tempestade. E você vai descobrir que o tempo todo, essa rocha cuidou de você. Que Deus nos abençoe.